Para a gente compreender melhor o que está em jogo com a questão da água, recebemos hoje o ambientalista Mário Mantovani, da SOS Mata Atlântica, que já presidiu o Comitê das Bacias do Alto Tietê. Mário, é um prazer recebê-lo nesse dia triste aí, né? Um acidente aéreo com Eduardo Campos. A questão da água nas grandes cidades, no horizonte de São Paulo e Rio de Janeiro, ela tem uma solução no curto prazo? Olha, não tem solução no curto prazo. Nós estamos já há mais de 10 anos acompanhando, eu quando presidente do Comitê de Bacias, já em 90, no início dos anos 90, contratamos um estudo para São Paulo do abastecimento da macrometrópole. Uma das coisas colocadas nesse estudo é que teria, em casos de crise como essa, de você ter a opção de abastecimento buscando essas águas, inclusive as do Vale do Ribeira e até mesmo o reaproveitamento melhor da Billings, que a gente até hoje não aproveita, continua indo para lá todos os esgotos. Nós dependemos muito de se tratar os esgotos de São Paulo, se cuidar melhor dos rios para que a gente tenha uma solução. Nesse momento de crise, tem que adotar medidas como essa, de dar prioridade à água para abastecimento e depois também coisas assim. Não é só dar incentivo àquele que não economizou, mas multar aquele que estiver desperdiçando. Ainda se desperdiça muita água. E o pessoal responsável pela gestão de água, por exemplo, no sistema Cantareira até agora nós tínhamos ainda usando água para irrigação, o que não tinha menor sentido. Então, a crise é muito grave, a gente tem que perceber isso e começar a ter atitudes positivas. Mário, ontem à tarde a gente teve com o Nabil Bonduki, relator do plano diretor aqui da cidade de São Paulo, aqui no Clipe Eletrônico, aqui mesmo nessa bancada onde você está. Ele disse o seguinte: a primeira lógica na questão da água é que está completamente errada a lógica pela qual quem gasta mais, paga mais. A lógica de que é um consumo com um consumo regular. Você concorda com isso? Tem sentido isso. Na realidade, já foi adotado em São Paulo a tarifa social, que era uma questão importantíssima para resolver a água, para todos tenham acesso à universalização, mas quem paga mais, consome mais, é um erro, realmente claro. É um grande erro. E o maior erro talvez nós temos a forma com que foi administrada a água no Brasil. Por exemplo, o que a ANEEL está fazendo hoje. A ANEEL sempre viu o rio como extensão de tomada e nunca como usos múltiplos. Então, essa discussão da energia, por exemplo, a questão do Rio de Janeiro. A água que vai fazer energia lá, nas hidrelétricas da Light, é uma hidrelétrica tão atrasada do ponto de vista de atualização de equipamento que aquilo consome muita água para gerar pouca energia. Então, nós temos que pensar todo e a ANEEL também tem que rever, porque a ANEEL entrou na hora errada nessa discussão, trazendo uma discussão errada e querendo pôr na conta da crise hídrica um problema de água. Quando é do sistema de energia, ter essa avaliação das crises, quando não se tem água. Por isso você tem hoje as termoelétricas, tudo para dar esse contraponto quando faltasse a questão hídrica. Nesse caso mais grave, a ANEEL está entrando agora também numa discussão já com um ponto de vista político e não de gestão de sistemas, porque se fosse discutir sistemas, já estaria discutindo, por exemplo, a melhoria desses sistemas de produção de energia, como o da Light no Rio de Janeiro. Mário, nessa situação que a gente chegou hoje, é necessário racionamento ou rodízio de água, na sua opinião? Olha, nós discutimos muito isso. O racionamento em São Paulo, com o rodízio, o racionamento sim, vai ter que pensar alguma coisa. Agora, o rodízio é muito perigoso. São Paulo conseguiu fazer um sistema para evitar perdas de águas. O Brasil, em média, perde 40% de tudo aquilo que é tratado é desperdiçado nas cidades com os vazamentos nos encanamentos. São Paulo conseguiu calibrar um sistema tão importante que você diminuiu essas perdas como um país de primeiro mundo, por incrível que pareça, numa cidade tão comprometida com o uso de solo, tão complicado como a de São Paulo. Fazer hoje um rodízio, você quebraria essa lógica e nós estaríamos contaminando toda a rede. O pior dos mundos para o sistema de abastecimento é quando você faz o rodízio e você tem uma pressão negativa, ou seja, em volta tem cano de esgoto, tem esses córregos todos contaminados por esgoto. Essa pressão negativa traz toda essa sujeira para dentro dos encanamentos e depois vem parar nas nossas caixas d'água. Muitos de nós que não limpam caixa d'água, esse é um problema muito sério, se quando você pega uma caixa d'água com 6 meses, um ano, você vai perceber tanta terra que tem ali. Além dessa terra que vem no sistema, você estaria contaminando a rede, o que seria muito mais grave. Nós temos hoje 70% das doenças
nos nossos hospitais são de origem hídrica. Não dá para você aumentar isso. Eu acho que é uma desgraça de cada vez. Nós vamos ter que pensar a água de uma forma de abastecer e as pessoas vão ter que fazer a sua parte e o poder público também. Média do país, 4 a cada 10 litros de água que se passam, joga fora. São jogados fora. Média de São Paulo, 2,5. Isso. Japão, 5. 5 a cada 100. E o Japão tem E é um terreno absolutamente acidentado, um arquipélago. E pior, nós temos no Japão terremotos, todos os dias praticamente. Eu conheci o sistema do Japão, como conheci de todos os outros países, pelo Comitê de Bacia. A minha formação, inclusive, é com o manejo de bacias hidrográficas. Eu tenho uma especialização em recursos hídricos. O que nós vimos em São Paulo foi um milagre para se colocar a chegar ao ponto que chegou de conservação de água no sistema. Então, essa parte, de certa forma, estávamos resolvidos. O que ninguém podia esperar era um agravamento tão grande dessa crise. Nós estamos já chamando a atenção, desde quando estava na presidência, que o problema das crises climáticas, não é que às vezes nós tivemos no debate do Código Florestal aquela coisa do pessoal que acredita, quem não acredita na questão climática. Nós estávamos percebendo que era muito sério. O prazo entre as crises, né, de mais seca ou de cheias, estavam encurtando. Então, isso está mostrando que realmente há uma mudança na questão climática e que nós precisamos ter isso como uma avaliação. Não adianta, como a ANEEL fazia suas barragens, dizer a máxima cheia de 100 anos, como a gente via até mesmo na questão das enchentes em São Paulo. Esses números vão ter que todos ser revistos com novos modelos matemáticos e que o Brasil já tem condição de estar fazendo isso. Hoje o INPE é capaz de gerar informações muito criteriosas e técnicas com relação a isso. Então, nós vamos ter que rever e eu acho que nada melhor que uma crise para aprender. Quem consome, nós já vimos isso quando tivemos o apagão no Brasil, como que nós percebemos aquilo que tinha uma proposta de uma agência de conservação de energia, nós vimos isso as pessoas fazendo na prática. Mudou a relação de energia, os equipamentos em casa. Nós vamos ter que também pensar água. Não dá mais para pensar água. Em metrópoles, com quase 20 milhões de pessoas vivendo numa mesma região, você tem o manejo de água que tinha. É um outro momento e acho que nós vamos ter muito que aprender com essa crise. Mário, a SOS Mata Atlântica apresentou uma carta aos candidatos à presidência, né, aos cargos eletivos em 17 estados em que há a Mata Atlântica. Quais são as iniciativas voltadas à preservação do que restou? Olha, nós estamos chamando a atenção para alguns pontos muito importantes. A gente está chamando para a questão das cidades, né, criar condições de qualidade de vida, né? Então, por exemplo, o IPTU verde, nós até discutimos isso, falou muito bem do Nabil aqui, na discussão do plano diretor, nós conseguimos colocar, por exemplo, o Plano Municipal de Mata Atlântica, que é para garantir como é que nós vamos trabalhar a Mata Atlântica em São Paulo, ainda que temos na região sul de São Paulo, na região norte, no limite com a Cantareira, muita cobertura florestal. Nós chamamos a atenção para a proteção das áreas verdes. Em São Paulo isso é muito importante e a carta é para o Brasil inteiro, como a gente está chamando. As pessoas não valorizam as áreas verdes, muito menos a arborização agora mesmo. O plano diretor contempla algum Contemplou e foi muito interessante a forma com que foi colocado, porque foi uma recomendação do CADES, do Conselho de Desenvolvimento Sustentável que tem a cidade. Valorizou esse conselho, isso foi uma das maiores ganhos no plano diretor, que vai servir de referência, inclusive, para todos os planos diretores dos 3.400 municípios onde tem a Mata Atlântica. Também nós tivemos na questão do mar, que não é o caso de São Paulo, mas que é um tema que é muito importante. São Paulo, o Brasil tem 8.000 quilômetros de praia e não tinha uma lei para o mar. Isso é uma coisa impressionante. Chamamos a atenção para a questão das florestas. Nós que vimos o debate do Código Florestal, falamos muito disso aqui para as cidades. Não dá para você tratar rio pequeno como se não tivesse proteção. Tiraram as proteções dos rios, hein? Uma coisa impressionante. Nascentes não pode ter mais proteção, porque dizem que isso tomaria a propriedade. Nós temos que criar incentivos para que esses proprietários façam. No caso da Cantareira, por exemplo, nós hoje temos gente plantando batata dentro da água. Não é possível um negócio desse e contaminando a nossa água.